Vamos dar continuidade hoje à nossa série de provérbios e hoje Provérbios 14. E nós vamos falar sobre a mulher sábia que edifica a casa. E o que será que é uma mulher sábia? E como ela edifica essa casa? Esse é o tema central desse Provérbios hoje de número 14, de capítulo 14, e é o primeiro versículo. E aproveitando, nós vamos então adentrar e falar um pouco mais sobre a mulher. Mas lembre-se, lá no capítulo 31, aonde vai falar sobre a mulher virtuosa, nós vamos ficar talvez numas 2 às 3 lives, para a gente poder explorar ao máximo e nos conhecer melhor. Seja bem-vinda, Aline! Então, hoje nós vamos explorar melhor isso. Eu também quero deixar para vocês que lá na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, tem desde Gênesis até agora o livro de Provérbios, todo compartilhado lá. E sempre com esse foco, esse grande foco voltado à mulher, aos papéis que a mulher tem, e ajudando a mulher nessa parte emocional e também física. Como venho da área da saúde, eu trabalho muito sobre a saúde física também. E lá na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, você vai encontrar muito conteúdo, inclusive uma reunião ali pelo Zoom 2 vezes no mês, onde a gente se encontra, onde a gente coloca estudo de casos, aonde você pode abrir seu coração e ter uma diretriz, porque é um lugar seguro, é um lugar que abraça, é um lugar que apoia, é um lugar que eleva a mulher, é um lugar aonde nos ensina nossos papéis em amor em Cristo Jesus. Então, caso você tenha interesse, escreva a comunidade e eu te mando os dados para você ler. E além disso, nós também temos o que? Todo mês nós trabalhamos um livro. E esse livro nós assim discutimos juntas, nós aprendemos juntas. Nós temos o grupo no WhatsApp, onde coloca a leitura do dia e sempre livros voltados a autoconhecimento, a relacionamento com a parte de casal, de namoro, com os filhos. Então, sempre realmente cuidando do nosso autoconhecimento e crescimento. Então, vamos começar aqui o nosso Provérbios 14? Então, aqui diz assim pra gente, olha, vamos ver. Deixa eu abrir aqui que virou a folha. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a tola ou insensata destrói o seu lar. Agora, pensa bem, você fala, puxa, mas Provérbios fala mais sobre mulher, lembre-se, foi escrito de homem para homem, então eles falavam da mulher para que o homem pudesse entender melhor. Mas lembra que provérbios são princípios e não são profecias. Mas aqui Deus nos deixa isso em várias passagens na palavra, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E para nós entendermos bem o que vem a ser essa mulher sábia, eu convido você a dar uma olhadinha lá na sua Bíblia, em Mateus 7, no versículo 24. O versículo 24, ele vai falar, quando Jesus está lá falando sobre o Sermão do Monte. E é a última parábola que ele fala antes de terminar o Sermão do Monte. E ele fala diretamente voltado principalmente aos escribas, aos fariseus, que se preocupavam tanto com a lei, da rigorosidade da lei, mas não estava colocando a casa num fundamento correto, porque aí havia uma exaltação de si mesmo. E veja lá, olha, Mateus 7, 24. Olha como já inicia, é muito importante já esse início, diz assim, ó, eu vou pôr tudo no feminino, tá, amadas? Porque aqui, geralmente, 90% do público é feminino, então eu vou aproveitar e pôr no feminino, tá bom? Os dois fundamentos, né?
toda aquela, pois, que ouve as minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparada a uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o que aconteceu depois que edificou a casa? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então você vê que houve vários intempéries que aconteceu com essa casa. Me faz até lembrar aquela história dos 3 porquinhos, né? E aqui depois vai dizer o versículo 26. E toda aquela que ouve estas palavras e não as pratica, sabe, gente, aqui praticar não é simplesmente seguir algo como regra, é seguir algo em amor, em constrangimento por amor. Pedir ao Senhor que quer ter essa visão em amor. Então fala aqui, ó, e toda aquela que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a uma mulher insensata. É aqui o que diz em Provérbios 14:1, porque fala que a insensata, ela destrói o lar com as próprias mãos, não precisa ninguém ir lá destruir, não vai precisar de tempestade, intempéries, vai destruindo mesmo, porque quando chegar isso, não tem estrutura sólida. Então veja só o que aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com aquela que construiu na rocha. Caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o que aconteceu? Ela desabou. Mas eu pulei um versículo aqui que diz assim, que ela será comparada como uma mulher insensata que edificou sua casa sobre a areia. Veja só, amadas, para edificar uma casa sobre a rocha, uma montanha, algo alto, além de dar trabalho, dá muito trabalho, também tem que ter um esforço enorme e tem que, nessa época, não havia maquinário, não havia nada, era força braçal. Então, tinha que levar todo o material para cima. Vocês veem que as cidades bem fortificadas, elas sempre ficaram aonde? No alto da montanha. Elas sempre ficaram no alto do monte. Tem horas que a gente vê aquelas fotos medievais, né? E a gente se pergunta, gente, como eles conseguiram construir as coisas lá em cima? Porque, além disso, eles conseguem ver o inimigo vai ter dificuldade de subir até lá. Segundo, se um rio transbordar, não vai atingir a casa. Agora, lá no Mar da Galileia, quando é época de verão, quando assim a areia, mesmo ali do Mar da Galileia, fica dura. Mas o bom construtor, ele sabe que ele vai ter que cavar metros e metros e metros até atingir a rocha, atingir algo duro, consistente. Tudo isso leva tempo, tudo isso a gente precisa de aprendizado. E sabe, amadas, hoje nós estamos na época do miojo, na época do celular, quando a gente aperta, do WhatsApp, que a gente passa uma mensagem, já quer resposta rápida. E dessa forma a gente está assim, meio que impaciente para construir as coisas. Imagine essa geração agora, vai ter menos paciência ainda para construir coisas sólidas. Lembra que antes se entrava no emprego e a pessoa que ficasse muito tempo naquele emprego era um orgulho. Nossa, eu trabalhei 30 anos naquela empresa. Hoje não tem mais isso. Hoje os jovens, eles mudam de emprego muito rapidamente, eles não criam raízes. Então, aonde está melhor, eles vão e com isso vai criando essa impaciência. E quando vem a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e vão dar com ímpeto. Olha, a casa sobre a rocha, construída sobre a rocha, é sobre Cristo. E a casa sobre a areia é sobre os conceitos que nós temos da vida. Só que nós temos que lembrar o seguinte, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Na nossa alma, nós temos o que? As nossas emoções, a nossa mente,
as nossas reações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, tudo que mais ou menos a gente vê, a maioria das doenças estão na nossa alma e elas são transferidas psicossomaticamente para o nosso corpo. A maioria das doenças estão nessa linha. Tá? Então, hoje, uma mulher sábia, como diz aqui em Provérbios 14:1, que ela edifica a sua casa, primeiro ela edifica na área espiritual sobre a rocha que é Cristo. Isso é fundamental. Agora, nós estamos aqui nesse mundo que nós temos uma alma e nós temos um corpo. Então, nós temos que trabalhar a nossa alma e temos que trabalhar o quê? O nosso corpo. E para isso, nós vamos ter que busca de autoconhecimento, busca de saber cuidar da nossa saúde, busca de saber nos relacionar, busca de saber educar os nossos filhos, porque todos esses papéis que Deus deu a nós mulheres, antigamente, gente, era muito mais fácil criar um filho, porque não tinha tantas influências e era muito mais fácil também adquirir até bens. Hoje a vida está extremamente competitiva, há muitas informações, então hoje a exigência de nós sabermos onde estamos construindo a nossa casa, ela é muito mais forte de construir sobre a rocha. Então lembre-se, nós temos 3 áreas da nossa vida, a principal é a espiritual, porque ela é eterna, ela não é só para aqui e agora. Mas também não dá para eu viver de qualquer jeito, porque ela vai refletir no meu espírito. E se eu viver com uma saúde precária ou com uma alma doente, meu espírito não cresce nem desenvolve na presença de Deus. Então os 3 têm que andar juntos. Os 3 têm que ir para uma mesma direção, ter uma mesma visão, uma mesma missão. Tá? Então aqui diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Deus criou a mulher principalmente com a característica do afeto, do acolher, do trazer para perto, do amar, de ensinar a empatia, de ter respeito pelo outro, né? Então, a mulher ela tem mais essa delicadeza, ela tem esse sentimento refinado para que ela possa ensinar essa parte de amar o próximo e amar a si mesma, né? Então, por isso que é difícil uma mulher sábia que primeiro não se ama e se sinta amada por Deus, que é a parte primordial, amadas. Se nós não nos sentirmos amadas por Deus, acolhidas por Deus, tendo o DNA divino, fica difícil essa construção da mulher sábia, porque isso significa estar sobre a rocha. Né? Agora, depois disso, eu tenho que aprender a me autocuidar, a me amar, para que eu possa transbordar, transferir isso para a vida de outras pessoas. E é muito bom, por isso que eu falo sempre da comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Deus cada dia quer nos transformar para que nós venhamos a ter o quê? Uma construção sobre a rocha e edificar a nossa casa. E essa casa, ela é desde a minha casa, do meu tabernáculo, do meu físico, como a minha casa junto com aqueles que eu moro, como a minha casa junto aos meus familiares. Porque muitas vezes eu já posso ter filho grande, já casou, já não está tão próximo, mas eu tenho grande influência ainda, né? Para estar edificando. Amém? Então nós vimos o primeiro versículo que já tomou aqui uma grande parte do nosso tempo. E o segundo versículo, que é o versículo 3, diz assim: a conversa do perverso traz vara para as suas próprias costas, mas os lábios do sábio os protegem. O perverso, ele acaba muitas vezes não, o perverso mesmo, como diz aqui, ele mente. E quando uma pessoa mente, ela depois tem que ficar inventando tanta coisa para manter aquela mentira
entre aspas, como verdade, então ela fica ali trazendo juízo para ela mesma. Segunda coisa que eu quero trazer aqui, mas não como perverso. Veja só, a conversa do perverso traz vara para suas próprias costas. Quando uma pessoa tem um baixo senso de identidade, quando uma pessoa tem baixa autoestima, tem comportamentos agradadores para que não seja rejeitada, para que não seja abandonada, nem excluída. Quando também a pessoa tem dificuldade, ela prefere agradar ou concordar, porque ela tem dificuldade de colocar sua posição, ela tem muito receio de conflito, de confronto. Ela não é uma pessoa perversa, mas ela é uma pessoa de baixo autoconhecimento, de baixa autoestima e com muitas dores e feridas emocionais. E isso vai fazer que ela mesma traga vara para suas próprias costas. O que significa isso? Uma pessoa que tem muita dificuldade de ser rejeitada, ela vai ter atitudes para não ser rejeitadas e sabe o que ela vai atrair para ela? Rejeição. Ela vai atrair companheiros também que têm problemas junto ao casamento. Então, se não curar essas feridas, acaba tendo um chicotinho que a gente muitas vezes chama de autossabotagem. Então, e não é porque é perverso, mas porque não se abriu para curar feridas emocionais. Hoje, a religiosidade fecha o coração de muitas pessoas e muitos líderes espirituais não têm a sensibilidade, nem muito menos o conhecimento de parte de neurociência, da parte de neurotransmissores, das partes das doenças psicossomáticas e doenças emocionais e mentais. E assim, muitas vezes, dizem que não há necessário um tratamento terapêutico, nada disso, não é necessário tomar medicamento. O que nós vemos hoje no mundo cristão? Muitas e muitas e muitas mulheres tomando antidepressivo, remédio para dormir, calmante, seja lá o que for, mas rejeitam a fazer terapia. E dessa forma, elas não se abrem para esse espaço. E aí fica tendo uma vara sobre as próprias costas, carregando uma preocupação intensa, carregando uma ansiedade, carregando uma depressão. Então, que Deus nos dê sabedoria também para nos permitirmos sermos tratadas, sermos cuidadas, sermos realmente, usar dos benefícios que o Senhor deu. Sempre buscando alguém que tenha o quê? Os princípios de Deus para esse tratamento. Por isso que hoje eu deixei de ser psicoterapeuta clínica normal para realmente me dirigir somente àqueles que temem e amam ao Senhor. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que trazem um pouco de esoterismo para esse cuidado terapêutico, né? Então, agora eu quero falar com vocês sobre o versículo 4. O versículo 4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica vazio. Algumas traduções dizem assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. O que nós temos aqui, gente? Oi, Ana. O que nós temos aqui? Antigamente, para arar a terra, hoje arar a terra, a gente tem maquinários, tem um monte de coisa, né? Mas antigamente, para arar a terra, era 1000 vezes mais fácil ter um boi, porque o boi carregava tipo uma forquilha assim que ia abrindo a terra, ia arando a terra para se poder jogar a semente. E precisava da força desse boi. Só que esse boi no celeiro, o que ele vai fazer no celeiro? Ele vai fazer sujeira. E sujeira precisa ser limpo. Então, por isso que algumas traduções dizem assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo. Sim, veja só, eu já conheci mais de uma mulher
que elas amam apresentar a casa delas, inclusive a cozinha. Olha, minha cozinha, não sei o que lá, não sei. Gente, não tem nada fora do lugar, não tem uma louça para lavar, aquela cozinha maravilhosa. Mas aí depois ela fala, não, mas eu não cozinho aqui, eu almoço, eu janto ou almoço na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. Então, ela ali tem uma cozinha só para mostrar, porque uma cozinha onde tem labor não é uma cozinha que está arrumadinha. Pelo contrário, é uma cozinha que sempre está com louça fora do lugar, sempre louça para lavar, sempre coisas a fazer. Então, se nós realmente queremos, vamos ter trabalho. Gente, nós estamos num mundo que as pessoas querem Nutella. E para ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, é uma mulher raiz. É uma mulher que realmente se dispõe, tá? E até o próprio Jesus falava que o pai, ele trabalhava e o pai também trabalhava. Então, o trabalho para nós, não estou dizendo emprego, tá? Porque o trabalho para nós é algo edificante. Já pensou você ter um ano, você ter só dia que seja domingo? Como seria também entediante? E trabalhar com propósito, trabalhar sabendo que você está tendo uma missão maior, nossa, isso te dá gás, te dá energia. Então, lembrando, agora tem mais uma vertente de interpretação desse versículo, que diz assim, não havendo bois, o celeiro fica vazio. Quer dizer, se eu hoje não, deixa eu pôr o comentário aqui, isso. Se eu hoje não quero ter a força do boi, se eu hoje não for trabalhar em cima disso, sabe o que acontece? Eu também não vou ter colheita. O celeiro vai ficar vazio. Então, amadas, hoje, com o que você se compromete hoje, você está fazendo o seu celeiro encher daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Só que tem a sujeira para limpar. E a sujeira para limpar significa o quê? O trabalho que nós vamos ter em cima disso. Né? Por isso que na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, são mulheres realmente que querem fazer essa força para daqui 1 mês, 2 meses, terem os seus celeiros cheios. Tá? Agora, eu estou pulando alguns versículos, senão não dá para a gente ver todos, né? E já deu quase o horário. Olha, versículo 7 diz assim, foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. Como que nós vamos descobrir quem é tolo? Veja, amadas, é óbvio, nós que cremos no Senhor, é muito gostoso estar com pessoas da mesma fé, da mesma crença, dos mesmos objetivos, princípios, valores. Mas nós sabemos que no dia a dia não é assim. No ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente familiar. Então, como que fugir da presença do tolo? Olha, principalmente não fazer negócios com pessoas que não têm o mesmo princípio que você, não têm os mesmos valores que você e não têm um caráter adequado. Porque também, veja, Jesus, ele tinha uma multidão que andava com ele, mas ele só tinha 12 que eram próximos. E os 12 que eram próximos, um ainda negou o Senhor, que foi Judas. E ele tinha 3 que era íntimo dele, que era Pedro, Tiago e João. E Pedro negou o Senhor ali, quando o Senhor foi levado ali no dia que ele ia ser preso para o Getsêmani. Né? Então, veja, nós temos que saber escolher, e aí nós temos que perceber, porque nós, mulheres, principalmente, que o Senhor nos deu essa característica de amar, de afeto, de acarinhar, de trazer para dentro, só da gente ver uma pessoa, ela é do Senhor, ela é cristã, parece que a gente já se abre, parece que já tudo... Calma, nós temos que ter prudência. Outra coisa, as mulheres, principalmente quando elas estão sobrecarregadas,
quando elas estão sofridas no seu dia a dia, em relacionamentos destrutivos, tóxicos, elas tendem a querer falar da sua vida particular, principalmente se o temperamento dela colaborar. Porque geralmente mulheres mais melancólicas não são muito de falar da vida pessoal, geralmente. Mas as mulheres mais sanguíneas, fleumáticas, tendem a falar mais da vida pessoal e até algumas coléricas. Gente, saber temperamento é uma coisa fundamental e não é só esses 4 temperamentos. Dentro dos 4 temperamentos existem subdivisões e essas subdivisões faz toda a diferença. E isso nos dá sabedoria para lidar conosco mesmo, com os nossos amados, com as pessoas e mulheres, principalmente para lidar nos ministérios que tem. Desde o ministério infantil até o ministério de jovens, adolescente, ministério de mulheres, né? Então, é muito importante a gente fugir da presença do tolo para fazer principalmente qualquer negócio e trazer para a intimidade, e da intimidade inclusive da tua casa. Quantas vezes nós abrimos a nossa casa para pessoas inescrupulosas, cuidado por uma carência nossa. Muitas vezes o tolo se aproxima porque existe uma carência nossa, existe uma abertura. Né? Então vamos agora prosseguindo, deixa eu ver aqui, versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Isso vem de encontro que eu falei logo no início da live sobre o que é construir uma casa sobre a rocha. O que é, então, a casa que é construída sobre areia, ela é um lugar fácil de construir, é um lugar que está na linha do mar, então não precisa de muito esforço para subir. Mas depois, quando vem todos aqueles impetuosos problemas, ela vai cair, né? Mas a casa do justo, ela florescerá. O problema vem, passa aquele momento de tormenta e depois, sabe o que acontece? Se cresce com aquele momento de tormenta. Então, ela floresce. Ó, amadas, como Deus quer trabalhar no nosso coração, porque a nossa tendência é viver muito sobre as circunstâncias externas. Mas Deus quer nos levar a tal ponto de nós estarmos tão firmadas na rocha, com uma identidade saudável, com uma autoestima saudável, que nós vamos estar bem, mesmo que esteja caindo chuva, mesmo que esteja lá tempestades horrendas, nós vamos estar bem, porque existe uma solidez dentro de nós. E aqui depois vai falar também no versículo 12, que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas no final conduzem à morte. Gente, isso é muito forte. E eu vou unir esse versículo 12 com o versículo 15, que diz assim: o incauto acredita em toda informação que recebe, mas a mulher, eu vou pôr mulher, tá? Mas a mulher prudente observa bem onde pisa. Amadas, hoje existem tanto líderes espirituais que têm uma oratória fenomenal, que tem um lado que nós chamamos na análise comportamental de psicopatia, não é a doença psicopatia, tá? É a análise comportamental que essas pessoas elas têm muita facilidade de persuasão, muita facilidade de persuasão. E também muitos líderes narcisistas, porque eles para controlar a comunidade. E lembre-se, Paulo, quando pregava ali nas igrejas, quando ele ia falando em cidade para abrir igrejas, os irmãos de Bereia, eles foram primeiro na palavra de Deus para ver o que Paulo falava estava concernente à palavra. Hoje, inclusive, eu vi essa semana que passou um Reels que
tendo uma entrevista perguntando: qual sua religião? Cristão. Você podia falar uma passagem bíblica? Ah, não lembro. Eu sei que para todos que perguntaram, nenhum falou de uma passagem bíblica, não sabia. Todos responderam que era cristão. Depois ele começou a parar, muçulmanos. Você poderia falar uma passagem e tal? Eles recitavam grande parte do Alcorão. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus com a nossa experiência de laborar na palavra. E isso é uma mulher sábia, amadas. Sabe? Nós ficamos muitas vezes só comendo o que vem ali. Eu ouço várias mulheres dizendo assim: o líder falou isso, o líder falou aquilo, o líder... Espera um pouquinho, e a palavra? Ela realmente, você conhece a palavra para ter testificado no teu coração? Então, a mulher sábia que edifica a sua casa é uma mulher que ela vai lá e rumina a palavra de Deus. Sabe, amadas, nós trazemos uma cultura do feminino. Quando vocês olham aqueles filmes antigos, a gente vê o homem com o jornal na mão, se atualizando, ou o homem com um livro na mão e a mulher fazendo um crochê, fazendo um bordado, mostrando assim que ao homem parece que era dado o direito de ele se informar, se ter o direito de conhecimento. E mesmo hoje nós vemos assim que muitas vezes os homens, eles vão lá, eles leem isso, e as mulheres, elas não têm quase o hábito de buscar conhecimento, de buscar. E lembre-se, uma mulher que edifica a sua casa, ela busca conhecimento, ela busca intimidade com Deus, e ela busca conhecimento na área da alma e na área do corpo. E dentro de uma casa, a mulher tem a responsabilidade, inclusive, de ajudar na parte de desenvolvimento afetivo dos filhos e também no desenvolvimento da saúde. E hoje nós vemos mulheres dando tantas coisas para a criança pequena comer inadequado. Então já está formando um mini diabético, um mini hipertenso, um mínimo já com problema. Então veja, a sabedoria para a mulher hoje é mais complexa do que antigamente porque nós temos muitas interferências. E a palavra também diz que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Na academia, eu faço junto com uma médica que ela é cardiologista. E a gente estava conversando esses dias, ela falou: nossa, Kátia, como é difícil, né? Diagnóstico médico ou saber qual é a coisa certa. Porque hoje cada um traz um direcionamento. E é interessante, gente, porque realmente hoje, dentro do conceito médico, dentro do conceito da medicina, cada um traz uma vertente. Então, a gente tem que saber escutar o nosso corpo, a gente tem que saber começar a discernir o que está em nós, para que nós possamos ser essa grande sensibilidade de saber também cuidar de nós. Ó Senhor Jesus, eu estou preocupada aqui com a hora. Então, veja só, os incautos acreditam em toda a informação que recebe. Então, nós temos que ir na palavra. O médico falou isso. Tá, o médico falou isso. Gente, eu trabalhei muitos anos em hospital. Ó Senhor Jesus, atrás dos bastidores, só Deus na causa. Só Deus na causa. Sabe? Então, é tanta coisa que acontece. Imagine, um jogador de futebol, ele treina para acertar um gol, para acertar um pênalti, não sei quantas vezes ele acerta 60% no treinamento. Um cirurgião, ele pode acertar 60%? Não, ele tem que acertar 100%. E você acha que acerta? Você acha que um médico que mal olha no seu rosto, porque tudo hoje é tempo, ele acerta sempre? Então, se você não for lá depois conferir a medicação direitinho, não tirar dúvida, muitas vezes eu saio da sala do médico, que é aquela correria, fico na recepção, revejo tudo que ele me falou, leio o receituário, e se eu encontro dúvida, eu vou lá na secretária e falo: por favor, tira essa dúvida com ele ou fala comigo.
entendeu? Nós temos que começar a olhar mais para os nossos direitos nesse aspecto, tá? Então aqui, ó, vamos ver mais um versículo, dá tempo. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. Existem pessoas que são mais propensas à ira. E aí elas acabam fazendo nesse momento, toda vez que uma pessoa ela é governada pela raiva e pela ira, essa região do cérebro, que é a região do raciocínio, do planejamento, da tomada de decisão, ela fica como inativa e entra muito uma parte límbica do cérebro onde ficam as emoções. E aí essa pessoa ela acaba agindo com impetuosidade. Lembrando também que o temperamento sanguíneo tende a agir mais impetuosamente também. E lembrando que eu falei para vocês o que é uma mulher sábia e que é uma pessoa insensata. Eu dei como exemplo Abigail, uma mulher sábia, e Nabal, seu esposo, como um homem tolo, insensato, imprudente. E Davi, eu falei sobre Davi, que Davi, ao receber aquela recusa, o que ele fez? Ele já se armou junto com as outras pessoas, lá com os outros homens, para ir matar Nabal e todo do sexo masculino. Então, nesse momento, a ira fez com que Davi ele fosse cometer uma loucura se não entrasse uma mulher sábia no meio. Então veja, até nesse ponto o Senhor nos conclama para que nós venhamos parar a ira do outro com a sabedoria, né? Aqui o versículo 20 diz assim: os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Amadas, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência nessa área. Eu já tive, de ser evitada, de vizinhos evitarem, de também pessoas não convidarem para alguma festividade. Isso machuca bastante, porque lá no íntimo você sabe que ali houve um interesse da outra pessoa. E a partir desse momento, aquela pessoa acaba não sendo mais para você uma pessoa na qual você estimava tanto. Então essas coisas nós vamos percebendo, mas lembre-se de uma coisa que eu falei lá no versículo 3, sobre a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, que não quis dizer que eu trouxe um exemplo de não ser perverso, mas ser falta de autoconhecimento. Eu vou tentar ter uma autodefesa para não ser excluída, rejeitada, abandonada. E aí sabe o que acontece? Aí que eu atraio isso. E eu atraí muito isso, exclusão e rejeição, porque eu tinha medo disso. E eu era uma agradadora para ver se as pessoas me aceitavam, me amavam, me acolhiam. E isso, sabe que eu trouxe para mim? Só vara sobre as minhas costas. Porque aquilo que nós temos medos, nós atraímos para nós. Por isso, amadas, na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, lá nós trabalhamos esse aspecto de cura. Esse aspecto de cura da rejeição, do abandono, da exclusão, da traição. Porque, de uma certa forma, nós trazemos dores e feridas emocionais e não sabemos lidar depois com ela. E isso nos inibe de sermos mulheres sábias que edificam sua própria casa. Né? E agora diz aqui: quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Isso, desde a minha infância que aconteceu isso, foram episódios, né, que eu acabei agora de citar, me trouxe uma virtude, porque um dos meus primeiros empregos foi ser enfermeira na Santa Casa. E só que eu fui para uma parte do hospital, que era um hospital particular, o Santa Isabel. E eu fazia depois processo seletivo e também treinava
auxiliares e enfermeiros para lidar ali com o paciente. E teve uma vez que eu reprovei uma técnica de enfermagem e aí a minha chefe falou assim, então vamos mandar ela para a Santa Casa. Eu falei, não, ela está reprovada, nem para o hospital particular, nem para o hospital público. Ela falou, Kátia, mas ela é sobrinha da diretora de enfermagem. Eu falei, olha, eu não aprovei, agora, e eu pisei em ovos ali, sabe, porque a repercussão foi hiper ruim para mim ali, a diretora ficou assim muito chateada comigo, mas a minha chefe alterou a avaliação. Por que eu fiz isso, gente? Não foi por aspecto técnico dela, dessa técnica de enfermagem, foi por aspecto humano. A maneira que ela chegava no paciente, abordava o paciente, tocava no paciente, não tinha ali amor, não tinha carinho, não tinha acolhimento. Uma das primeiras coisas que eu via quando eu ia a entrevistar ou treinar alguém, eu observava como era a conduta junto ao paciente. Nós sabemos que no hospital público, muitas vezes, o único pertence do paciente é o chinelo de dedo dele ali no chão. E aí, muitas vezes, as pessoas chegam para olhar o paciente, qualquer um ali, e chuta o chinelo para debaixo da cama. Existem trabalhos científicos sobre isso. Que esse ato de chutagem é um ato de desrespeito, que eu vou ter um desrespeito em outras áreas com o paciente. Então, tudo isso, quando você sofre, saiba, as suas feridas Deus quer curar e quer fazer das tuas feridas o teu talento para você utilizar em prol para as outras pessoas crescerem, para você ser transformada nessa sua dor e levar uma transformação para as outras pessoas. Por eu me sentir rejeitada por N fatores, eu considerei e considero muito ser humano. Então, também depois, quando eu trabalhei em hospital de primeira linha aqui em São Paulo, tinha assim, o diretor falava, qual a profissão dessa pessoa? É isso? Não, se vira lá porque eu nem vou conversar. Aí, se fosse um background alto, ele já ia fazer a visita no quarto do paciente. E eu sempre tive a meta, não importa quem fosse. Não importa se eu estivesse lidando com a faxineira ou com o diretor, todos merecem respeito, amor, acolhimento. E é isso, amadas. E nós, mulheres sábias, que estamos aqui procurando sabedoria, ser transformadas, crescer em Cristo Jesus, nós não fazemos acepção de pessoas, mas nós sabemos com quem ter intimidade, porque nós não vamos fazer alianças com tolos. Nós podemos conviver num ambiente de trabalho, num ambiente de família, mas nós não vamos fazer ligações com eles, porque os prejudicados seremos nós. Então, deixa eu pegar só mais um e vamos terminar aqui. 29 diz assim: a pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria. Isso se chama regulação emocional. Para eu ter uma regulação, gente, não estou dizendo aqui que essa calma é eu enfiar as minhas emoções debaixo do tapete, mas lá dentro de mim tá havendo um furacão e isso depois vai virar até doença. Porque, principalmente as mulheres, elas tendem a se calar, mas aqui dentro delas está cheia de mágoa, ressentimento, está cheio de feridas e isso depois vai para algum lugar do corpo ou vai para algum lugar da alma. Mas aqui eu estou dizendo sobre regulação emocional. Primeiro, conhecer qual é a sua emoção mais assim ponderante. Ontem eu falei tive uma live que eu falei do filme Divertidamente 2, que fala sobre emoções. E lá eu expliquei um pouco cada emoção. Nós temos que saber quais emoções prevalecem mais em nós,
para que nós possamos lidar com elas adequadamente e começar a ter uma regulação emocional. Para isso precisa o quê? De autoconhecimento das minhas emoções, preciso nomeá-las e preciso aprender sobre elas. Então, amadas, esse é o conteúdo que nós vimos agora em Provérbios 14. Eu não cheguei a ver todos porque a nossa live ela tem uma duração de 30 minutos, já passou bastante do horário. Então, aproveita agora, pega esse provérbio e medita nele. E também depois aqui que a live terminar, eu te convido a você vir aqui e dar seu like e fazer um comentário. Qual o versículo que falou mais ao seu coração, ou qual o item que falou mais ao seu coração comentado, sabe por quê? Porque quando você aqui faz o seu comentário, o Instagram entende que pode mostrar para outras pessoas. E dessa forma nós vamos ajudar outras mulheres a ganharem na presença de Deus. E também agora vamos fazer a nossa oração para a gente terminar, então espera para a gente orar junto. Nós estamos no início da semana para nós termos uma semana abençoadíssima. E lembrando, se você deseja fazer parte dessa comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, digite aqui comunidade e você vai receber o link para ver, para entender, para participar e a gente estar bem pertinho mesmo, bem pertinho. Então vamos orar, amadas? Ó nosso Deus, nosso Pai. Ó Jesus, querido, obrigado pela Tua palavra. Senhor, o nosso coração anseia por ser essa mulher sábia, por ser essa mulher que edifica a casa, que constrói a sua casa sobre a rocha e que mesmo vindo, ó Pai amado, vindo os ventos, transbordando os rios e dando com ímpeto, nós vamos estar com a nossa casa erigida, com a nossa casa em pé. Porque em primeiro lugar nós construímos sobre a rocha que é Cristo. Em segundo lugar, nós estamos tratando, cuidando da nossa alma, curando as nossas feridas emocionais. E em terceiro lugar, ó Pai amado, nós estamos aprendendo a ter um autocuidado saudável, relacionamentos edificantes e família onde nós possamos, ó Pai, tratar com amor, entendendo o temperamento de cada um deles, entendendo a linguagem do amor, tendo uma regulação emocional. Senhor, a cada dia nós queremos estar edificando para edificar, em nome de Jesus. Nos dê uma semana, Senhor, de mais sabedoria e que possamos ter um compromisso de estar aqui, juntas, crescendo na Tua presença. Amém, ó Pai.